Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Vamos falar sobre lei de causa e efeito. O que seria e como acontece a lei de causa e efeito? Muitos de vós têm muitas dúvidas a respeito daquilo que se conhece como karma. Karma de vidas passadas, karma que se obtém na vida presente. Tudo isso oriundo de uma das leis universais, lei de causa e efeito. Ou para alguns, ação e reação, plantio e colheita. Muitas são as dúvidas. Primeiro vamos entender a respeito do que exprime essa palavra karma. Karma representa simplesmente ação, movimento, atitudes, seguida, daquilo que vem logo após as suas intenções. Então, logo após as nossas intenções, surge, por fim, o ato de falar, o ato de reagir fisicamente, o ato de atuar. Então, isso seria karma. Mas esse conceito, como eu estou passando para vós, está indiscutivelmente ligado às condições antigas da Índia, lá do Oriente. Muito bem. Agora, aqui para a nação onde vós se encontram, karma tem simplesmente a representação, não só aqui, sobre as condições da nação que vós se encontra, mas também como condições ocidentais em comparação às condições de interpretação e da maneira de agir e de enxergar essa lei de causa e efeito, karma, diferenciando Oriente da onde vós se enquadram Ocidente. Então, a maneira ocidental de poder lidar com as coisas do Oriente, já vai haver uma desvirtuação em termos interpretativos, em termos de poder ter presente essa terminologia, ter presente esse conceito, que mesmo que a pessoa não seja, como a maior parte das pessoas não são hinduístas, no Ocidente, nas nações que são consideradas do Ocidente, mas quando eu falo essa maioria, essa maior parte, está relacionado a pessoas comuns, porque também temos no Ocidente pessoas que seguem a religião, a filosofia hinduísta, certo? Mas vamos lá então. Afinal, karma existe? Existe. Simplesmente é um termo utilizado lá pelas questões hinduístas e também podemos dizer budistas para se referenciar algo ligado à condição do ser em experienciação ou encarnação, sobre os respectivos resultados que cada um vai obtendo ou acumulando ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida. Mas também não existe um tal de Dharma. Sim, mas nós estamos aqui para falar do karma. Primeiro tem que se entender aquilo que é mais divulgado, porque quantas pessoas estão falando sobre karma? Quantas pessoas têm as suas vidas, às vezes,
completamente desviadas do seu caminho, porque alguém em certo ambiente acabou dizendo que a pessoa tinha dívidas de vidas passadas. Certo? Quantas pessoas? A maioria. Tá? A maioria ou ouviu da boca de uma suposta entidade, ou de um suposto cartomante, ou suposto médium. Tá? Por que suposto? Porque estamos ali nos enquadrando dentro daquela questão daquele 80% que está ali e tem o interesse simplesmente de ganhar dinheiro. Não está nem um pouco preocupado com aquilo que seja as resultantes ou aquilo que cada um irá colher a partir daquele ponto em diante. Certo? Então, muito bem. Então, tendo em vista já essa colocação de poder entender um pouco mais diretamente, um pouco mais simples, sem entrar em méritos filosóficos, né? Porque a partir do momento, nem tanto filosófico, mas vamos dizer que a maneira com que se vê ou com o que se trata aspectos gerais ligados a qualquer religião, seita ou doutrina, seja ela qual for, podemos dizer que é uma maneira teológica, ou seja, interpretativa, de querer-se então dar resultados, muitas das vezes por opinião, por teoria, por achismo, por quem sabe, por ouvir dizer. Né? Por isso que o meio teológico atual, assim como também o filosófico atual, nada mais é do que os resquícios do que um dia foi. Mas isso vamos entrar no mérito em outra orientação, que vamos falar justamente sobre as questões da filosofia e da teologia, né? Para poder entender aonde então vai encontrar um pilar de sustentação, condições de dogmas e doutrinas. Muito bem, mas vamos dar continuidade sobre a questão do karma. Lei de causa e efeito. Primeiro tenham presente isso. Vós querem entender as condições de karma? Vós querem saber o que existe de débitos seus de vida passada? Muito bem, então façam muita atenção. É importante vós entenderem lei de causa e efeito. É uma das leis universais. Então, existe verdadeiramente o karma? Existe. Se vale dessa terminologia, dessa maneira de se dizer, que é emprestada do Oriente para o Ocidente. Tá? Então, é um termo oriental, vindo do hinduísmo principalmente, no qual tem também integrado o budismo e tantas outras vertentes menos volumosas em termos de seguidores, que depois passa a receber uma roupagem, uma vestimenta ocidental. Então, vamos manter o termo karma. Se o karma então existe, seu Trancarô, então como é que a pessoa faz para poder se livrar dele? Porque se o karma é uma maneira resumida de se falar lei de causa e efeito, como que eu posso me livrar, né, dos efeitos? Porque o karma seria basicamente isso. As pessoas, por que nós estamos falando dessa forma um pouco mais simplificada, um pouco mais grosseira, né, mais pura dessa situação do karma? Porque é justamente a respeito disso que começa toda a confusão.
Porque o que é mais difícil das pessoas lidarem é justamente como lidar com essa. Quando é que eu comecei a pecar? Quando é que eu comecei a errar suficientemente para que então eu esteja sofrendo as consequências das minhas ações, das minhas intenções, das minhas palavras, enfim, de tudo que parta de alguém, de algum ser humano, em relação a semelhantes, a situações, mas também em relação do ser humano para com o planeta, por exemplo, para com a natureza, para com a fauna, para com a flora. Como que acontece? Como que eu sei identificar? Quantas dívidas eu tenho lá da vida passada, ou de vidas passadas? A verdade é que nenhum de vós deve coisa nenhuma. Absolutamente zero. Não tem dívida, não tem dívida kármica de vida passada. Não tem algo que vós fizeram lá que ficou mal resolvido. Mesmo que alguém tenha feito algo, tenha promovido muitos desastres, tenha desviado o caminho de muitas pessoas, tenha causado sofrimento, mesmo que seja a um cachorro. Entenda que sobre as questões da lei, como eu acabei de dizer, lei de causa e efeito é uma das leis universais que regem toda a criação. Uma das 7 leis, lei de causa e efeito. Então, como ninguém escapa à lei, muito menos o ser humano, encarnado, então saiba que aquele ditado que aqui se fez, aqui se paga, ele é muito pontual. Mesmo que a pessoa tenha feito algo que o tenha perturbado, que o tenha feito arrepender-se, que tenha feito como um ato extremo de querer se ausentar das responsabilidades, ou seja, do karma, ou seja, do efeito, mediante uma ação tomada anterior, uma atitude, que a pessoa venha a querer tirar a própria vida. Isso é inútil, porque ninguém escapa à lei, seja no plano físico, material, ou seja no plano astral. No plano astral ainda é muito pior, porque no plano astral não existem regras. Principalmente quando a pessoa toma atos completamente ignorantes, completamente imerso à escuridão da própria incompreensão. Então, mesmo que a pessoa faça alguma coisa errada, ele tirou a própria vida, logo em seguida, nos planos astrais, então essa pessoa vai ter, ele vai dar continuidade na sua colheita. E isso, quem vai determinar automaticamente são as situações da consciência, que vai acontecer que tenha esse acontecimento sobre os aspectos da mente. Então, uma pessoa ele pode estar livre das condições mais materiais, densas do corpo físico, mas quando ele desencarna ou quando ele morre, ele vai estar no seu conhecido, muitas das vezes por duplo etérico, ou como corpo astral, seguido de corpo mental, corpo emocional, corpo causal. Então, mesmo lá, continua a sequência daquilo que ele deveria colher aqui. Para então, só após isso, após haver esse exame de consciência, após passar as devidas penalizações, vão fazendo atenção, passar pelas penalizações, vamos exemplificar, em vales umbralinos, ou para alguns cristãos, purgatório. São nomes diferentes para uma mesma coisa, em termos de experiência. Então, ali, por que penalizações? Porque mediante ao conhecimento, mediante a sabedoria,
mediante ao nível que se está de ignorância. Então, quando alguém desencarna, vamos dar exemplo, que um cristão muito fervoroso, então desencarnou agora. Como nesse momento que eu estou falando para vós, muitos estão. Então, ele desencarna com toda a certeza, seguindo aquelas questões de dogmas e doutrinas que não tem vida após a morte. Aquilo que vai haver é o sono, né? O sono profundo, aonde então se vai deitar na terra e aguardar a vinda do Cristo Salvador. Aonde então, quando Jesus vier triunfante, galopando o seu cavalo branco, né? Em meio às nuvens do céu, seguido por miríades de anjos, então, ao chegar novamente aqui na terra, no seu retorno, então chamaria, despertaria, iria acordar esses mortos, então, para passarem pelo julgamento. Então, a partir desse conceito, imagine o ser humano que daí, de repente, ele fecha os olhos, desencarnou, ele abre os olhos, seus olhos astrais, obviamente, e ele se depara com um monte de espíritos. Pode se deparar comigo, tranca-rua, pode se deparar com um parente, pode se deparar com um resgatador, com um mestre ascensionado, pode se deparar com tudo, inclusive com armadilhas, arcontes plasmados vestidos de determinadas partes, mas isso não vem ao caso, para não atrapalhar as vossas ideias. Então, a esse ponto, imagine qual é o choque mental que esse cristão que não acredita em vida após a morte, não acredita em entidades, não acredita em espíritos, ele se depara com tudo isso. É um choque muito grande. E depois toda aquela intolerância que ele possa ter tido com um parente, com um filho, com a companheira, com um companheiro, né, com a vizinhança, com outros irmãos no trabalho, enquanto ele estava vivo, sobre aspectos de julgar as pessoas, de dizer que tudo aquilo era obra do diabo, ou que tudo aquilo era falso, que era só uma espécie de manifestação de fantasia, ou termo até mais pesado, uma alucinação coletiva, né, que as pessoas em concordância acabariam por estar iludidos com isso, e de repente ele se encontra em meio a essa ilusão, mesmo nunca acreditando. Então esse choque produzido vai fazer com que ele se culpabilize, ele vai se sentir culpado, ele vai se sentir envergonhado, ele vai se sentir revoltado também. Então, nessa mistura de emoções e sentimentos, então ele vai se ver merecedor por ter apontado o dedo para muita gente, por ter criticado, por querer ter pertencido a si próprio, ser dono da única verdade, que ser cristão então corresponderia sobre as questões de dogmas e doutrinas. Estou sendo bem claro, porque existem cristãos que seguem uma condição cristã, né, dos quais dogmas e doutrinas são irrelevantes. Mas isso é uma outra história. Então temos essa condição dessa pessoa. Então, consciencialmente, ele se coloca apto a sofrer tal ou tal penalidade devido à sua ignorância, devido à sua vergonha, devido à sua revolta. Né? Então veja que mesmo quando a pessoa desencarna, se ele pensa em tirar às vezes a própria vida, vai ter uma sequência. Assim como, devido ao apego à experiência de tantas encarnações, quando o ser humano desencarna, então esse seu molde astral, esse seu perispírito, esse dupletérico, então vai ter a mesma representação do corpo físico, vestido com aquela mesma roupa, com aquele mesmo penteado de cabelo, certo? E também muitas outras coisas, porque se a pessoa estava doente, sentia dores ou desencarnou por alguma doença, ele vai estar lá sentindo também.
as mesmas coisas, porque estamos falando da condição mental, que é o que rege toda a história. Então, devido a esse apego, ele vai ver que ele merece uma tal penalização e daí ele vai sofrer as consequências a respeito disso. Então, essa situação da questão do karma, que é essa ação que todo mundo é encorajada a poder colocar em ato, é onde é a chave para que vós tenham um entendimento melhor. Por quê? Por que ter um entendimento? Para que me serve, seu tranca-ruas, eu saber o porquê do karma, o como funciona? Porque isso vai fazer com que a sua vida comece a mudar. Porque se é um fato de que vós estão vivendo as resultantes de atitudes, de ações, de intenções, de palavras, de situações passadas, passadas que eu digo pode estar ligado mesmo a um minuto atrás. Então é de muita importância que vós tenham parâmetros básicos desse entendimento. Por isso que estou falando até mais devagar, para que vós consiga acompanhar. Mesmo que depois se vós se perder um pouco, não se preocupe. Por isso existem as orientações da forma que é, para que vós possam então retornar, ver uma vez, duas, três, quantas vezes for necessário. Muito bem, então vamos voltar então, uma vez falado desse exemplo, que mesmo a pessoa tirando a própria vida, então ela de qualquer forma sofreria as ações da lei de causa e efeito. Isso não ficaria para a outra vida, porque após a pessoa passar por essa condição, né, do desencarne, lá das penalizações auto-infligidas pela própria consciência ignorante, dele próprio, depois ele vai ser resgatado, ele vai para cidades astrais, aonde ele vai trabalhar, ele vai ficar um período de tempo razoavelmente semelhante ao período que ele esteve vivo na Terra. Se ele esteve vivo na Terra 30 anos, então aproximadamente em torno de 30 anos ele vai estar reencarnando. Nesse meio termo ele estará trabalhando, ele estará prestando serviços, porque pouco muda da sua vida aqui na Terra. Então, se você quer alguma coisa, você tem que trabalhar. Lá, nas cidades astrais, você vai morar na casa de alguém de favor, até que você construa ou contenha horas ou ônus para que você possa, enfim, ter a sua casa lá. Se você quiser falar com alguém através de uma psicografia, então você tem que ter também esse ônus hora. Então, em poucas palavras, lá só não tem o dinheiro físico, a nota, as moedas, mas tem essa prestação de serviço, essa troca, né? Que não estou dizendo que não seja algo, se é justo ou se não é justo, mas sim para que vós tenha essa ciência de que a única coisa que muda do plano físico lá para as cidades astrais é que lá vai ter algumas tecnologias que aqui, então, ainda não está à disposição para vós, né? Até mesmo por quê? Porque estando em espírito, nas condições etéricas, então não tem o peso do corpo físico, então existem veículos que flutuam, né? Mas que vai dar aquela condição para quem desencarnou de estar experienciando algo extraordinário. Não, mas não tem nada de extraordinário, vós é um espírito, vós também pode flutuar, né? Só vai ter que se adaptar com isso. Mas muito bem. Então vamos voltar para a Terra. Vamos estar aqui sobre as questões do seu dia a dia, da vida que vós tiveram até agora. Então, em relação a questões de karma, dívidas passadas. Então, ninguém é devedor de absolutamente nada. Ninguém tem débitos de vida passada. Podemos dizer que a 99% das pessoas que estão encarnadas hoje não possuem débito nenhum. Mas por que 99%? Então existe 1%. E se eu tiver no meio desse 1%? Mas veja que por dados matemáticos, 1%, né, de 10 bilhões, então nós vamos fazer um cálculo e falar, não, mas mesmo assim é muitas pessoas. E se eu tiver no meio dessas pessoas?
Aí nós vamos dar os parâmetros do que significaria as pessoas que têm situações ligadas à vida passada. Essas pessoas, elas têm em comum uma coisa. Eles eram entidades que eram associadas a certas egrégoras da espiritualidade, que atua nos planos astrais e no plano material, que tinha um trabalho, que tinha lá uma, como vós dizem aqui, uma missão a cumprir, e depois, no cumprimento dessa missão, estando encarnado, se perderam e utilizaram toda a capacidade que tinha e promoveram um grande estrago. Então, estamos falando de entidades encarnadas. Saibam, né, que do 100% que tem hoje encarnado, é somente 1% que está ligado a entidades que, ora, estão em planos astrais da espiritualidade, fazendo e dando assistência a outros semelhantes seres humanos encarnados, ou, muitas das vezes, em próprios planos astrais, no âmbito de espiritualidade. E outro detalhe muito importante a respeito disso, é essa pessoa, quando tem essas situações da vida passada, ela é uma pessoa que nesse mundo, nessa terra, então ele tem muitas posses, ele tem dinheiro, né? Ou então ele nasceu em um berço de ouro, depois ele vai sofrer certas consequências. Existem ali pontos importantes de identificação, não só nessa vida, mas também na vida anterior também era assim. Devido ao quê? Devido a ele receber do alto ou da espiritualidade todas as condições para que ele pudesse desenvolver um trabalho amplo. Entendam, não existe só um trabalho espiritual que possa ser feito. Então não me venha dizer que é porque Chico Xavier, veja o trabalho que ele fez, e ele então trabalhava, tinha o seu trabalho comum e exercitava a mediunidade. Não, isso estamos falando sobre questões do kardecismo, mas não existe só kardecismo, existe também a mística por trás do catolicismo, do protestantismo. Existe a mística através de todas as umbandas, de todas as religiões, umbandas, quimbandas, candomblés, seitas, até sociedades secretas. Existem esses seres diferenciados. Diferenciados não porque são melhores, é porque é o caminho que eles deram muito menos murro em ponto de faca, cometeram muito menos deslizes ou erros, porque, entenda, cometer os erros, aquilo que para o espiritual, aquilo que vai entrar em choque com a lei, é o dar murro em ponto de faca. Não é vós cometer simplesmente um erro, mas é vós permanecer na ignorância daquele erro. Isso é o primordial. Esses deslizes comuns, então, as pessoas têm essa lei de causa e efeito acontecendo em curtíssimo espaço de tempo, que para uns pode ser minutos, horas ou dias, para ele ter, né, o efeito em cima da causa, das atitudes, daquilo que ele promoveu. Né? Então ele fez um plantio, então ele recebe rapidamente. Já quanto mais se está viciado, está programado, está condicionado, aquilo que se tornou um hábito, aquele erro, né? Aquele deslize se tornou um hábito na vida daquela pessoa, aí o montante se torna grande. Mas de qualquer forma, para 99% de quem está encarnado, não restará dívidas, porque se não pagar aqui fisicamente, vai dar continuidade nos planos astrais sobre questões, por exemplo, dei exemplo de vales umbralinos, de purgatórios. Então vai se dar esse colher daquilo que plantou. Então ninguém foge à lei. Agora,
vamos entender o seguinte. Muito bem, então como que eu lido com isso? Essa é a questão, porque muitas das vezes a pessoa começa, daí ele entende certos conceitos, como estamos falando aqui, e imediatamente a pessoa começa a tomar novas atitudes na vida. E tomando novas atitudes, obviamente, aquilo que se espera é uma melhora de saúde, uma melhora de condição financeira, uma melhora dentro da família, né? Uma melhora como um todo. Só que daí esse ser humano, ele começa a passa um dia, dois, passa uma semana, passa 15 dias, passa um mês, passa 2, 3, 4, 5, 6 meses e ainda não aconteceu nada. O que vai acontecer? Aquilo que vai acontecer é que a pessoa a partir do momento que passou um mês, apenas um mês, não aconteceu nada, a coisa continua da mesma forma, a pessoa começa a esmorecer. Ele quer ter resultados rápidos. Mas não é rápido, seu tranca-rua. Já faz um mês, já faz 2, já faz 3, já faz 6 meses e eu não vejo mudança nenhuma. E daí a minha resposta é muito clara e objetiva, não só minha, como dos outros guardiões também. E qual é a novidade? Porque vós passou década para promover todas as colheitas que vós vinha tendo, e vós acha mesmo que com uma semana, que com um mês ou com 6 meses vós vai mudar, se abster de todos os hábitos, vós vai conseguir enxergar as várias dezenas de sombras internas, vós já conseguiu em um mês, em uma semana, identificar aquilo que são as programações mentais? Nenhuma das leis, principalmente a que estamos falando de causa e efeito, não acontece por obra do acaso. Não acontece da seguinte maneira, como muitos às vezes dizem ou às vezes até acreditam que seja isso, que alguém existe lá um deus ou deuses ou alguém lá em cima que de repente olha e fala, olha, não gostei daquele filho lá em cima da terra não, então eu vou castigar ele. Mas por outro lado, eu gostei daquele outro ali, porque aquele ali está me adorando, aquele ali está me fazendo oferendas, então aquele ali está tudo certo. Mas ele errou. Não, mas ele tá pagando em outra moeda. Não é assim que funciona. A lei maior é a justiça divina, que no caso seria causa e efeito. Então, quando se fala lei maior e justiça divina, de uma forma sintetizada sobre o nível que estamos aqui conversando, que estamos aqui explanando, tá? Causa e efeito. A justiça maior seria a causa e a lei maior seria o efeito, seria realmente lá a ação final, a colheita, certo? Então a lei maior e a justiça divina tem relação diretamente com a lei de causa e efeito. Muito bem, e daí? Como que eu lido com isso então? Então saiba que é como um efeito dominó, que vós montaram, foram colocando então em fila, em pé, um dominó após o outro, um dominó após o outro. Veja que os dominós, independente dos números que estão gravados em si próprio ou figuras serem diferentes, mas todos eles têm o mesmo formato, têm o mesmo peso. Então, quando vais ver essa brincadeira ou essa prática que muito acontece de muito tempo, de poder fazer linhas longas, contornos, desenhos com dominós, uma vez que isso começou a desencadear, um dominó bateu no outro, no outro e no outro, que começa o efeito dominó. Só que cada dominó é
representação de cada seu plantio, de cada sua reação. Porque as ações do ser humano encarnada, na sua maior parte, são pensadas, são arquitetadas. Todo mundo planeja para agir, para falar com alguém em algum lugar, sobre algum aspecto, alguma situação. Então todo mundo se programa para agir, mas para reagir não. E essa reação, ela é oriunda do quê? Ela é oriunda, sim, dessas condições passadas, não de vidas passadas, mas passadas, de quando vós era criança até vai chegar nos dias de hoje, né? Entenda, se vós se colocar em pé um dominó a cada hora na sua vida, quantas voltas no mundo teria dado hoje? Então entenda que existe dominós ainda caindo na sua vida. Só que enquanto vós não realmente estabelecer uma consciente atitude, renovação, troca de modus operandi, deixar de agir ou de reagir como fazia antes, tendo como base, como incentivo, como estupim, dogmas e doutrinas ou conceitos sociais que estão em cima, sobre os alicerces de dogmas e doutrinas cristãos, assim como as leis que regem a sociedade, e somando isso aos seus conceitos pessoais daquilo que seja o mundo ou a humanidade, então tem muitos dominós caindo. Essa queda de dominós tem que terminar, que seria uma colheita. Então lá atrás, lá quando vós tinha 15 anos de idade, vós promoveu algo que pode ter chateado muita gente, seus familiares, pode ter promovido prejuízos, tá? Materiais ou alguma coisa parecida. E isso promoveu um cair de dominós. Então fez o plantio, tem a labuta de cuidar deste plantio, que é quando a pessoa está ali. Vamos pegar esse exemplo. Então alguém muito jovem, mesmo sendo de boa família, tendo recebido uma boa educação, uma boa formação, estou usando termos aqui da terra para que vocês entendam perfeitamente. Então, de repente, ele se torna a ovelha negra da família, porque ele, de repente, ninguém na família fuma, ele passa a fumar. Ninguém na família anda descabelado, ele passa a andar descabelado. Ninguém da família usa droga, ele passa a usar droga. Ninguém da família nunca roubou um palito de fósforo, ele passa a estar ali envolvido com situações de roubo. Então ele plantou, quando ele tomou a atitude de manifestar essa sua condição de entendimento ou de predileção por conta própria, porque ele se achou diferente em cima da terra e ele só não sabe, devido à inteligência, né, a ele ter essa certeza é um fato. Agora, o que ele não sabe, que o diferente em meio à humanidade ou é perseguido ou é ignorado. E daí essa perseguição que vós conhece, essa palavra, esse termo perseguição, seria aquilo que acontece após o plantio da semente, a atitude, o ato impensado ou pensado que alguém fez intencionalmente ou por meio, aí que vai entrar, da reação, porque a reação é o que? Resquícios do plantio anterior. É como se vós tivesse arrancado raízes de cenoura. Então vós lá tinha um grande plantio, vós fez uma grande colheita, mas no meio dessa colheita, algumas das cenouras quebraram ou não foram arrancadas. Então aquilo vai continuar, vai sobrar um resquício, certo?
Então, muito bem. Então a pessoa passa a ser perseguido, que seria após o plantio, que é quando vai germinar os frutos desse plantio, que a pessoa vai continuar sendo perseguido, ele na escola, no trabalho, na sociedade, tudo depende do nível do desequilíbrio que ele proporcionou, então ele vai estar relativamente sendo perseguido, ou só dentro no seio da família, ou no âmbito da família e na roda de amigos, ou dentro da sua instituição de ensino ou de trabalho, ou dependendo do nível, se isso for um nível mais agravante, vai ser perseguido no meio de sociedade, porque ele vai ficar com o nome sujo, né? Não é assim que diz em cima da terra? Então, esse sujo não é a colheita, não, isso é a perseguição, isso é o desenvolver do plantio que se fez, que está crescendo, para que então, após maduro, ele possa colher por fim os frutos desse plantio. Então entenda que existe esse espaço de tempo, onde aqui se plantou a semente das suas atitudes, daquilo que vós, o mesmo que hoje vós reconheça que é errado, que vós faria diferente, que seja tratar filhos, que seja a sociedade, não importa o que seja. Então a semente foi plantada, né, em terreno fértil. Essa semente eclodiu, se tornou o que? Ela germinou. Então aqui começa já as perseguições, né? Os tratamentos que a pessoa começa a ter diferente da sua família, e depois isso vai, como uma espiral, vai se tornando, vai se abrindo, vai criando um raio de ação, uma amplitude que vai sempre se tornando maior. Maior por quê? Porque daí essa semente que germinou, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que se torne madura lá como real, desenvolvida, para então dar os frutos que serão colhidos. Isso é o que acontece para a maioria nos conceitos que estão presos a respeito de dogmas e doutrinas. Que daí a pessoa, então, aquilo que ele achou que foi um pecado, segundo as regras da igreja, que a pessoa nem segue, tem pessoas que nem pisam dentro da igreja, mas eles se autopenalizam devido ao quê? A ele não observar-se e ver que ele está sendo influenciado indiretamente e diretamente pelo inconsciente coletivo, a psicoesfera, no qual as suas condições emocionais e aquilo que são sentimentais e tudo que engloba isso, vai estar ligado ao meio que ele está atuando, que seja no trabalho, que seja no hall da sociedade, ou da roda de amigos, ou de familiares, certo? Então, daí, uma vez colhido a colheita, o fruto mesmo, tá? Como se alguém tivesse plantado plantou uma semente de laranja. Então isso germinou, isso foi crescendo, crescendo, se tornou um arvoredo. Depois, até que se torne ali já uma árvore, que daí dará suas flores e virá os frutos, a primeira colheita. Então, independente que esses frutos sejam azedos ou amargos, a pessoa não só colhe, mas também vai degustá-los. Que seria a pessoa que lá fez uma coisa errada, daí ele vem cobrado, ele vem humilhado, ele vem ali relembrado de tudo que fez de errado. Aí depois, ainda quando passado um bom tempo daquilo, ele ainda tem o colher dos frutos. O que é colher dos frutos? Ele vai passar uma situação igual ou semelhante àquela que ele provocou, para ver se ele aprendeu, se ele se conscientizou, se ele amadureceu, tanto como ser humano encarnado, que seja homem ou mulher, não importa o gênero, mas também como ser em experienciação, que não está aqui para evoluir, mas está aqui para evoluir as coisas.
Esse é o propósito maior do ser humano, que o ser humano, como representa a própria evolução, então, se ele está nas trevas da ignorância, aonde ele toca, ele melhora, ele renova, ele inova, ele amplia de forma consciente. E não estou falando em graus de inteligência, de falar, por exemplo, de uma pessoa que seja engenheira ou arquiteto. Não estou falando disso. Eu estou falando sobre as questões de realmente estar bem próximo da sintonia da natureza, da fauna e da flora, das questões cósmicas, das questões da criação ou do seu próprio espírito, da sua própria essência, aonde essa pessoa, tudo praticamente, como vós diz em cima da terra, tudo que ele vai tocando vai gradativamente se tornar ouro. Ouro porque grande vibração, grande resplendor, é algo admirável, é algo que não se vê toda hora e todo momento, em toda esquina, então passa a ser algo diferenciado. Então veja que essa questão de lei de causa e efeito, em poucas palavras, então tudo que a pessoa que dizem para vós, olha, vós está passando isso, ou então vós mesmo se auto-inflige essa influência inconsciente ou vinda de outras bocas, de outros seres humanos encarnados, de que, olha, vós está passando essa dificuldade, será que isso vós fez alguma coisa lá na vida passada? Por quê? Porque ninguém quer falar da vida presente. Porque a coisa mais difícil, isso faz parte de um estudo científico em cima dessa terra, que se chama, né, estudo do comportamento humano, do desenvolvimento humano. E não existe nada mais difícil para o ser humano encarnado do que ele assumir seus próprios erros, que são considerados em meio à sociedade, a questões de dogmas e doutrinas, como erros, pecados, transgressões, de assumir isso publicamente, abertamente, mesmo que seja só para um seu parente, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para o seu irmão, para a sua irmã, para o vizinho, para o amigo, ou para um grupo de pessoas. Então não tem nada mais difícil do que alguém chegar e falar, olha, vós me desculpe, mas o que causou esse mal entendido, essa discórdia, essa briga, fui eu, porque fui eu que falei isso, fui eu que tomei tal atitude, né? Não tem nada mais difícil para o ser humano. Então, por isso que o ser humano é utilizado essas metodologias obscuras para que o ser humano continue se ausentando das suas responsabilidades. Responsabilidades que eu digo de consciência. Não é para vós se sentir culpado. Afinal das contas, vós já fez. Não tem como vós voltar lá atrás para vós não, né, não fazer, para vós desfazer aquilo. Certo? Porque isso ficará registrado, então, na sua alma ou na sua memória imortal, que é o que constitui um dos fatores da sua divina essência, dessa centelha divina, do seu Espírito Santo, certo? Então veja, que daí é onde a pessoa vai começar a identificar, não, agora eu estou começando a entender a questão então do karma, dessa lei de causa e efeito. Assim como uma pessoa, por exemplo, digamos que lá alguém beliscou alguém e doeu, então essa pessoa vai ter a lei de causa e efeito quase de efeito imediato. Ou essa pessoa vai virar e vai dar um tapa, ou vai beliscá-la também. Ou vai fazer algo que ela sabe que a outra não goste. Né? Então tem situações dessa situação de karma que ela vai acontecer de uma forma muito breve, muito rápida, muito ligeira, outras de uma forma intermediária e outras vão demorar um tempo a mais, porque depende da quantidade ou da importância desse plantio que será desenvolvido, e essa perseguição, esse retorno, né? Os efeitos promovidos por essa causa, por esse plantio. Então, o desenvolver, o desenrolar em cima da Terra sobre esses aspectos é que é o impasse
que daí a pessoa querendo se ausentar, então ele põe a culpa na vida passada. Por quê? Porque isso é confortante. Por mais que a pessoa vá ficar curioso, mas é confortante. Não é assim? Porque quando a pessoa de repente está passando alguma situação, então em cima da terra, ah não, isso aí é porque o culpado é meu pai, o culpado é minha mãe, o culpado é meus pais, eu não pedi para vir no mundo. Então eu vim, eles têm que me aguentar, eles têm que me sustentar, eles têm que me bancar, têm que pagar tudo aquilo que eu quero, porque eu não pedi para vir no mundo, eles me colocaram, o problema é deles. Ah, então temos situações como essa. Assim como também temos situações das pessoas, então, jogarem a sua sujeira para baixo do tapete, que é também um plantio, né? E esconderem, deixarem lá dentro, fingirem, tapar o sol com a peneira, é o que dizemos. Né? Que a pessoa para e fala, ah, o que será que eu fiz para que eu mereça isso? Oh, será que eu fiz alguma coisa para Deus, para mim merecer isso? Mas é um cara de pau. É? Explicitamente falando, porque cada um no momento de mesmo de reações, até mesmo ligados à legítima defesa, sabe muito bem o que fez, porque quando alguém expressa uma atitude, uma ação, uma reação, imediatamente, se isso é considerado sobre os âmbitos terrestres de experienciação comum da vida de vós, que vós estão presos sobre os conceitos de certo e errado, de bem e de mal, né? Que vós veja que vós fez algo mal, algo errado, então vós finge que não está vendo aquele erro, né? Mas quando vós toma parte para um lado errado, para um lado injusto, para o lado do mal, né? Que estamos usando termos comuns para que vós entendam claramente. Então, automaticamente, quando ele escolhe essa situação, ele vai automaticamente estar em meio à ação da lei de causa e efeito, kármica. E daí ele vai começar, ah, porque eu sou injustiçado, eu nunca fiz nada, né? Olha, eu sou tão puro, eu sou tão meigo, eu sou tão não sei mais o que, né? Que se alguém ouvir a pessoa falar, ele começa a chorar. As pessoas em cima da terra estão se iludindo como se fossem santos, e santos não são coisa nenhuma, porque cada um sabe exatamente lá quando, na hora de fazer algo considerado errado, para a sociedade, para os conceitos educacionais que vós receberam de família, quando vós vão lá trair um namorado, quando vós vão lá que de repente alguém deixou cair uma moeda no chão, um dinheiro, uma carteira que a pessoa, né, vê aquilo, diminui o passo e depois pega aquilo, põe no bolso, fala, ah, eu achei, né? Mas na hora que ele vai fazer esse ato, imediatamente a sua consciência, a consciência de todo mundo vai, ó, vai acender. Fala, olhe, faça atenção. Mas daí se negligencia porque põe à frente algo que seja uma muleta, uma desculpa, que pode ser uma necessidade, uma conta de luz. Ah, mas eu vou ficar com esse dinheiro, eu não vou usar ele para beber mesmo, nem cerveja, nem cachaça, então eu vou usar, porque olha, eu vou estar pagando minha conta, olha, eu estou levando um pão a mais para os meus filhos, então tudo parece muito justo. Isso se chama hipocrisia. Por isso que ninguém escapa à lei. E daí, quando se tem isso, quando não se tem o pai para culpar, se o culpado não é a mãe, se o culpado não é o vizinho, se o culpado não é o governo, porque as pessoas estão sempre dizendo que o que eles estão passando, vivendo, que seja necessidades, angústias e tudo mais, ou é culpa dos pais, ou é culpa do vizinho, ou é culpa do cachorro, ou é culpa do governo. E quando não tem alguém para culpar, então será o diabo. Será o diabo. Não só o diabo.
Deus também vai entrar nessa história. Que daí, quando alguém perde um outro alguém, quando alguém lá sofre, perde, tem uma grande perda, que daí a pessoa vai olhar ainda para o céu e vai falar: meu Deus, o que eu fiz para eu merecer isso? Em lágrimas, contrito, né? Destruído. Ah, vós não sabe, mas será que vós não lembra das vezes que vós passou os outros para trás no seu negócio? Que muitas das vezes esse era um pai de família que vós cobrou lá 50 cruzeiro a mais, que vós nem lembra, né, quase, que vós lá cobrou a mais, só porque aquela pessoa era humilde e aquela pessoa ficou sem levar parte do mantenimento para casa porque vós foi corrupto. Ah, então, mas essas besteirinhas, né, besteirinha para vós, quando vós está com a bunda no fogo, vamos falar, né, a coisa mais clara. Aí para vós arde, quando vós senta em cima do braseiro, aí arde. Enquanto o outro é para o outro sentado, aí não, né? Aí tá tudo certo, né? Não, mas quando é para vós sentar, aí arde, porque se alguém vier lhe enganar, aí vós reage, aí vós pula para cima. É como essa tolice dessa questão desses órgãos governamentais de direitos humanos, que eles estão ali, eles defendem todo tipo de crueldade, né, com uma hipocrisia tremenda, porque os verdadeiros governantes, aqueles que estão responsáveis por essa questão de direitos humanos, que são certas instituições, certos grupos, certos, como se chama em cima da terra, ONGs, né, eu acho que é isso que vai chamam aqui, que são responsáveis por situações de manifestar direitos humanos, mas quando alguém vai lá e abusa sexualmente lá de uma filha, de um filho, de alguns desses, aí o direito humano não vai servir para ele. Aí vai servir para ele o do mesmo dos outros, que é olho por olho, dente por dente, a lei da espada, não é? Que daí tem muita gente, né, que é até de se gargalhar, porque tem muita gente que vai fazer assim: bom, eu estava quieto, alguém mexeu comigo, então mexeu, teve o que mereceu. Ação, reação, causa, efeito. Não é isso? Tem muita gente ainda que se vale de mencionar a própria lei, uma das próprias leis, para ter como muleta para poder manter o mesmo nível de ignorância daquilo que está acontecendo à sua volta. Então, o entender dessa situação, esse é o primeiro passo, é o entendimento. Aí vai dizer: mas então como é que eu faço? Né? Então, eu não sou devedor, então não tenho dívida de vida passada. Aquilo que eu tenho é dessa vida aqui. Exatamente, dessa vida aqui. Salvo aquele 1% que eu falo para vós, que eram entidades que estavam encarnadas, como tem hoje presente em cima da Terra entidades de espiritualidade encarnadas, em missão, em resolver certos processos que não cabe aqui ser mencionados. 99% das pessoas, que inclui cada um de vós, estão nesse quesito. Toda a situação que vós estão passando é um efeito dominó. Então, se vós começou a uma transição, um caminhar novo, não espere que isso vá acontecer em um mês. Não, mas olha, eu já sofri tanto, seu tranca-ruas, né? Eu já chorei tanto, então eu mereço. Não é mérito ou demérito. Se vós plantou, tem todo esse desenrolar. Isso é para todos, isso é para todos. Ninguém escapa à regra. Claro que a maneira com que eu estou falando, explicando para vós, é sobre aspectos que vós foram habituados até os dias de hoje. De estar identificado com as sombras na parede da caverna, como diz Platão. De poder estar
sendo guiado pelas programações mentais, pelas sombras do inconsciente, pelo o ponto de vista que vós passaram a ter do mundo e de tudo que existe nele, as questões de dogmas e doutrinas, certo? É sobre esse aspecto que falamos aqui. Não falei a respeito da verdade, porque quem está trilhando o caminho da verdade vai ter o efeito dominó, ainda continua, mas ele se torna consciente. Ele sabe que se ele foi dar uma martelada na cabeça de um prego com raiva e ele acertou a ponta do dedo, então ele sabe que além da dor, além das lágrimas, esse dedo vai inflamar, essa unha vai ficar roxa, provavelmente irá cair. Não é que depois que ele deu a martelada, passado 3 dias depois, ele vai olhar e falar: olha que quanto eu sou sofrido, quanto eu sou injustiçado, olha, minha unha vai cair. O que eu fiz para Deus para merecer isso? Não, quem está no caminho da verdade se torna racional. Ele sabe aquilo que ele cometeu. Ah, foi por ignorância? Foi, mas eu fiz, não fiz? Então ele passa aquilo calado, ele passa fazendo essa reforma íntima, ele passa observando quais são as maneiras que ele poderia ter se livrado daquele ato de ignorância promovido por ele mesmo. Enquanto o restante da humanidade não, porque daí aquilo que ele plantou, aí ele dá uma olhadinha assim de rabo de olho, né? Não é assim que faz em cima da terra? Dá uma olhadinha de rabo de olho assim, vê lá, ah não, né? Olha lá, foi lá aquele dia lá que, porque eu sou uma pessoa cristã, eu sou uma pessoa de fé, e daí eu pulei a cerca lá, ó, ninguém sabe, né? Então, mas daí ele esquece aquilo, ele empurra para baixo do tapete. E daí ele fica falando, não sei, por que vai estar passando isso, fulano? Ah, eu não sei, talvez fizeram alguma coisa para mim. Não, sempre tem, ninguém passa nada de graça, já falamos isso. Ninguém passa nada de graça, esse é o tranca-rua. Então, e a criança que lá está sendo abusada, ou a mulher, ou o homem que está sofrendo de toda espécie de violência emocional, sentimental, ou mesmo física, através de violência, né? Tem orientações, assista outras orientações, porque tem orientações que falamos sobre isso, mas ninguém passa nada de graça. Senão, aquilo que rege a criação já teria desmoronado. Não venha com essas lamentações infundadas em querer justificar. Porque aquele que quer justificar, quando ouve isso, que fala, ah, não, mas e tal coisa? Mas e tal coisa? Ele não está se expressando por questionamento com a finalidade de poder observar ou enxergar o porquê daquilo. Não, ele fala porque ele quer se ausentar, porque a carapuça serviu, porque ele tem um monte de coisa que ele fez, que ele fica colocando no ombro dos outros, e daí ele vai, não, mas eu só queria aprender mesmo. Mas pensa que engana quem? Nós somos guardiões da lei e da justiça divina. Vós pensam que engana a quem? Vós só tem se enganado até hoje. É isso que é a brecha, que é o espalancar para ações de seres obscuros. É essa hipocrisia, esse querer jogar a sujeira para baixo do tapete. Porque ninguém quer fazer a faxina na casa. Quer que a casa esteja limpa, mas não quer colocar em ato tudo aquilo que é necessário. Quer sempre estar dando um tal de um jeitinho para tudo, uma desculpinha para tudo. E por isso que a verdade é para poucos, porque a verdade dói, é o dedo na ferida, é aquilo que vós sabe que tem que colocar em ato. Porque independente que vós esteja chorando, se lamentando ou sentindo dor, vós sabe que vós só tem 2 opções. Que, de fato, vai ter que continuar caminhando. Ou sofrendo dor, trabalhando,
né? Sofrendo preconceito e tudo mais. Ou vais mudar o modus operandi, porque vai continuar caminhando do mesmo jeito, mesmo que fosse em cima dessa terra, ou que tirar a própria vida lá nos planos astrais, vai colher os seus frutos, e não só colher os frutos, mas degustá-los. Ah, mas isso me parece muito duro, seu Tranca-Rua. É? Parece? Não, não parece não, é mesmo. Mas isso dá até um entender que, olha só, a entidade, então ela culpabiliza a humanidade que está sofrida, que está quebrantada, que está doente. Não, estamos falando de seres sencientes. Aqueles que dizem que governam a Terra, não é assim? Vós no mesmo não fala? Quantas vezes vós já falou para os seus pais lá atrás que vós sabia o que estava fazendo? Que vós era inteligente, que seu pai e sua mãe era quadrado, que eles já a geração deles já tinha passado? Quantas vezes vós bateu no peito e falou: eu sou livre, eu sei o que eu estou fazendo? Hã? Pois é, e na hora de assumir a responsabilidade sobre isso, vós não quer assumir? Vós quer jogar no ombro de quem? É mais fácil jogar no ombro de alguém ou de alguma coisa, né? Que depois, quando se passa a fazer isso, aí vós vão ter alguém para poder jogar mesmo. Que daí será as forças ocultas, obsessores, tudo mais, que daí vai entrar na sua vida. Ah, mas seu Tranca-Rua, realmente, lá eu tive atos, eu tive intenções muito pesadas para com semelhantes, para com animais, para com a natureza, para com a vida como um todo. Mas só, já faz 20 anos que eu estou agora na calmaria, eu não penso mais aquilo. Mas não é essa questão, filho. Vós tem que entender o seguinte, que enquanto vós não resolve, vós não consegue discernir o porquê vós teve aquelas atitudes, o porquê vós fez tudo aquilo, porquê que vós foi envolvido em toda aquela situação, seja ela qual for, isso continua como um eco dentro de uma caverna. Ou, se vós preferir, cada peça de dominó que ainda continua caindo nesse seu presente aqui e agora. É isso que as pessoas não entendem a respeito da lei de karma, de causa e efeito. Porque o karma não é só negativo, ele passou a ser negativo com essa conotação principalmente ocidental. Porque nos termos literais, segundo o próprio Buda, karma seria a ação, independente se essa ação, se ela for positiva, né? Ela vai lhe proporcionar, obviamente, segundo lei de causa e efeito, algo positivo. Positivo. Veja que não é se vós emprestou dinheiro para alguém de coração, alguém vai te emprestar dinheiro. Não, vós pode emprestar dinheiro de coração para uma pessoa e às vezes uma pessoa pode te defender de um assalto ali na frente. Então, ações positivas gerarão outras ações positivas. Ações negativas, né? Ou karma positivo gera karma positivo. Energias ou ações negativas ou karma negativo vai gerar como reação da lei de causa e efeito, né? Situações negativas. Que se alguém então manipulou alguém, se alguém traiu alguém, não é que ele será traído. Porque para ele, às vezes, não faz diferença. Porque quando alguém trai outra pessoa, ele não vai se importar de ser traído. Mesmo que sim, as questões do orgulho vão estar sempre presentes, né? Ninguém quer, na sua condição, por exemplo, para quem trai outra pessoa, que ele se julga tão esperto. Ele se julga tão mais inteligente do que seu companheiro, sua companheira, ou familiar, ou amigo, né? Que ele se acha a suprema da inteligência e da expertise. E daí, quando ele então recebe uma reviravolta, então as condições de orgulho, ninguém vai gostar de passar uma situação de saber que não era tão esperto assim. Mas sobre os aspectos de lei, causa e efeito, quem utilizou da traição, por exemplo, então para ele não vai dar importância à traição.
O que vai fazer com que ele reaja de forma abrupta e muitas das vezes violenta é o orgulho de ele ter se achado esperto e alguém foi mais esperto do que ele. Não é de fato ser traído que fez com que aquela pessoa reagisse daquela forma. Entende como é que é o esmiuçar da situação? Nós consegue pegar o fio da meada? Que daí vamos ter a questão de que ficou para, principalmente para termos ocidentais, que karma passou a ser tudo que é negativo. E daí existe o tal do Dharma, que seria o positivo. Não, mas o Dharma é uma coleção de atitudes ou exemplos deixados de como seria o manifestar de uma pessoa que estivesse com as condições kármicas equilibradas. Entenda, equilibradas, porque se vós for, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Vou pegar aqui existe uma caneta. Aqui existe uma caneta. Então veja, vocês vão entender. Vamos dizer que aqui, nessa ponta, temos karma, aquilo que seja negativo. Aqui, certo? E aqui temos dharma, aquilo que seria positivo. Muito bem, então, a esse respeito, façam atenção. Se vós estiver para o lado negativo, kármico, segundo o entendimento comum das pessoas, isso aqui é igual a gangorra. Isso aqui é igual a gangorra, que está em equilíbrio. Se vós começa a vir caminhar para cá, para o negativo, ele vai pendendo. Então vós entra em desequilíbrio. Vós, seu sentimental, seu emocional, sua vida financeira, sua vida amorosa, social, e assim vai. E assim vai. Até ele estar em um desequilíbrio quase que total. Se por outro lado, vós abandona o karma ou as condições negativas e vós vai para só para fazer o dharma ou as situações positivas, então vós passa desse ponto de equilíbrio e quanto mais vós vai para o positivismo, mais desequilibrado também vós se torna. Vós em cima da terra vai ser passado para trás, porque tudo vós vai exercer máxima confiança, máxima credibilidade, vós vai sair de um estado de coerência, né? Um estado de atenção para aquilo que vós esteja fazendo, que seja negócios, que seja entrar em um relacionamento, vós confia 100%, e daí vós vai ser passado para trás, vós vai ser enganado, porque não usou da sua inteligência nem da sua ciência, certo? Então vai para o desequilíbrio. Vai ter que entender o seguinte, que as ações de karma e de dharma, ou seja, do negativo e do positivo, tem que se manter, o objetivo é manter 50% negativo, 50% positivo, porque daí essas duas forças em concomitância, elas se anulam e daí essa haste da sua vida permanecerá linear, constante, um ritmo constante, não cheio, como todo mundo é acostumado, de altos e baixos, quedas e levantares, mas assim que a gente se torna mais forte, não, vai se torna mais calejado, como a mão de um carpinteiro, que quando jovem, quando começou a lidar com a carpintaria, a sua mão ficou ali na carne viva. Só que depois, com tanto sofrimento, com tanto atrito, essa mão passou a ter calos. Então vai se tornar calejado. Certo? Que isso também é uma desculpa. Então, o objetivo é quanto menos isso estiver. A vida de uma pessoa muito equilibrada, então essa condição linear da sua vida, do seu caminho, ele permanece assim, nesse leve balançar.
Por quê? Porque o ser humano encarnado, ele vai ter um dia que ele não quer falar com ninguém e de repente alguém chega e insiste com ele, ele dá uma má resposta. Mas uma questão é a pessoa passar isso 1 ou 2 dias, ou 3 que seja. Agora, passar um mês inteiro, 6 meses, 1 ano, 5, 10 anos dessa mesma forma, e ainda depois ainda fazer como muita gente faz, em ousar a utilizar do poder das palavras, não do verbo, obviamente, para dizer, ah, não, Deus me fez assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. É a única coisa que eu posso fazer é gargalhar. Então vejam que essa situação da lei de causa e efeito, ou o karma, essas dívidas passadas, vós tem que, por isso que falamos para vós sempre fazer essa meditação. Sente, meditação não é só sentar de posição de flor de lótus, coisa nenhuma. Isso são só padrões condicionados da mente. Porque se fosse sentar em posição de lótus, porque os chakras estão alinhados, assim como as suas nadis, né? Ida e Pingala, somado a Sushumna. Então, veja, quantos iluminados era para ter em cima da Terra, porque todo mundo está se inspirando a fazer situações ligadas a hábitos naturais do povo indiano, principalmente, né, de décadas atrás, porque hoje nem tanto. Porque a questão de sentar-se ao chão, sentar-se em uma almofada, a postura de estar com as pernas cruzadas, como ali o início de uma posição da flor de lótus, é comum para ele, sempre foi comum. Desde criança, depois adolescência, juventude, adulto. Então, o corpo deles, o físico, a fisicalidade já é habituada àquele movimento. Aí, vós aqui no Ocidente, cresceu ali sentado de qualquer jeito, nas suas poltronas, nas suas cadeiras, né? Sentado tudo torto. Aí vós vai querer se colocar em posição de flor de lótus. Sabe o que vós vai conseguir? Cãibra, dormência, dor. E vós acha mesmo que vós vai conseguir meditar. Então não caia nessas tolices que são só condicionamentos da mente. Certo? Em poucas palavras, a partir do momento que vós passa a ser sincero consigo mesmo, já falamos isso, olhe, assumam, tirem a sujeira debaixo do tapete. Quanto mais brevemente vós conseguir tirar toda a sujeira depositada de anos e anos embaixo desse tapete, ou seja, o tapete seria a sua condição de inconsciência. Ah, mas como que eu sei as coisas da minha inconsciência? É simples, se observe nas suas reações. Para se conhecer uma pessoa de verdade, não acredite no que ele esteja na sua frente falando, porque ele programou, ele ensaiou tudo aquilo para poder falar. Aquilo não corresponde com a verdade, e nenhum de vós corresponde com a verdade. Salvo aquele que possa estar em um ponto da caminhada lá muito avançado no nível do desperto. Né? Mas na sua maior parte, mais de 99%, né? Salvando ali um 0,5%, todo o restante vai estar nessa condição. Não porque são maus, porque não são capazes, porque não são merecedores, não, por fatos lógicos, racionais, que é o que estamos falando aqui. Então preste atenção, quer conhecer uma pessoa? Esteja ali, ouça o que ele tem para dizer, tome nota daquilo, tome consciência daquilo que ele falou que é, daquilo que ele falou que faz, da maneira que ele fala que ele leva a vida. E daí espere, porque ocasionalmente, cotidianamente, surgem N situações das quais ele vai promover reações, que é aquelas explosões de improviso. Por exemplo, tem alguém sentado na mesa, conversando um com o outro. Se alguém chega e dá um tapa na mesa, essas duas pessoas vão reagir perante isso. Da maneira que ele reagir, é verdadeiramente o que ele tem no inconsciente, de programações. Que pode denotar condições de esquizofrenia, pode ali denotar uma série de coisas que vais observa e toma nota, observa e toma nota, observa e toma nota. Depois vais começa a estudar o que significa aquilo ali.
Assim que vós começa a tirar a sujeira debaixo do tapete, assim que vós consegue ter uma eficácia em poder identificar as sombras do seu inconsciente. É só sobre os aspectos de reação. Não pense que seus aspectos de vós ficar pensando na vida ou na morte da bezerra vai te trazer resultado, porque se não trouxe até agora, já falamos isso. Se vós olha para trás e vós olha quantos anos vós vem nessa labuta, e vós não teve resultado até agora, porque raios vós continuam dando murro em ponta de faca. Vós já não olharam? Olhe para as suas mãos. Veja que vós já não tem quase mais dedos nas mãos. Quando eu falo das mãos, eu falo sobre as condições do seu próprio ser, suas condições sentimentais, emocionais, sua condição de vitalidade, de virilidade, de inteligência, de raciocínio, de jovialidade, né? Então vai se perdendo isso, dando burro em ponto de faca. Ah, mas se eu começar a colocar em ato, o que acontece? Eu posso ter de volta esses dedos? Dependendo do nível, se vós der continuidade, assim como vós foi assídua ao modus operandi antigo, provavelmente. Por que provavelmente? Porque mesmo que vós não consiga, vós vai conseguir ali uma condição de poder não perder o restante dos dedos. Ou da sua condição, mas sem sombra de dúvida, quanto maior for retornando essa sua condição vibratória, porque estamos falando também em termos de energia e vibração e sintonia, até mesmo condições de saúde podem ser revertidas, algumas e outras atenuadas, amenizadas, muito substancialmente. Certo? Quem dera condições alheias a isso, que é condições, por exemplo, de ganhar dinheiro, de ter oportunidades, porque o mundo está cheio de dinheiro, o mundo está cheio de riqueza, o mundo está cheio de oportunidades. Tá? Agora, isso entenda, isso não significa que vós tem que sair gritando para o mundo, falar para a sua companheira, falar para os seus filhos o quanto vós foi errado, se vós roubou, se vós matou, se vós traiu, se vós foi preconceituoso. Não, isso é de vós para consigo mesmo. Tenha essa dignidade para consigo mesmo. Todos estão procurando uma vida digna, mas não estão reagindo de uma maneira digna. Principalmente para consigo mesmo. Certo? Então, falamos a um grosso modo de formas e maneiras que todo mundo está acostumado a ouvir aqui em cima da Terra, em cima de formas, pensamento que muita gente cria a respeito das condições de karma, certo? Então, quando alguém lhe falar, olhe, vós lá na vida passada, então fez algo muito terrível, né? Que daí fez com que vós estivesse passando o que está passando hoje. Sai e não volte mais, porque é tudo balela, e é tudo conto do vigário. Né? A menos que vós entre em certas características, como eu mencionei rapidamente, né? Ali ter entrado nessa vida com a condição abastada, com a condição ali boa de vida, com dinheiro, com oportunidades, e daí vós, né, ligado muito fortemente a alguma vertente espiritual ou religiosa, enfim, né, filosófica, aquilo que seja, estar em meio a ter uma certa, um certo transitar na sociedade, uma certa influência, um certo peso, né, naquilo que é essa experiência comum em cima da Terra. Que é o que? Não acontece. Não, eu nasci lá pobre, não nasci no berço de ouro, e daí eu vim passando, então não tem nada de vida passada. Certo? Porque são características tranquilamente observáveis, né, em 100% daquilo que são as situações ligadas a cada ser. Né? Então façam bastante atenção sobre esses aspectos. Né? Que daí, mas veja, algum guardião, alguma entidade já falou que eu tenho situação de vida passada. Muito bem, que situação é essa? Te foi explicado? Que situação é? O porquê que aconteceu? Quem era vós lá? O que vós fez? Detalhadamente? Tintim por tintim? Vírgula por vírgula?
E o que vós tem que resolver aqui? Foi te explicado isso detalhadamente para que vós então pudesse agir nas conformidades? Não, então é balela, é mentira, né? Porque as pessoas que têm verdadeiramente isso, né? Então as pessoas sabem exatamente, ali é dito para a pessoa exatamente o que ele foi, o que ele fez, né? O que ele estava envolvido, o porquê, o que ele representava lá naquele momento e representa até os dias de hoje, né? Então tudo é explicado detalhadamente. Acontecimentos, o porquê de cada acontecimento, quem era fulano, quem era Beltrano, né? Então se isso nunca te foi explicado, então saia dessa prisão, saia dessa ilusão, porque aquilo que vós vem passando são só quedas de dominós dessa sua própria vida, que resulta do que? Do modus operandi, das programações que vós receberam. Vós querem se libertar dessa situação de caídas de dominó kármicas dessa vida? Saiam da programação mental. Nasçam de novo. Iniciem tudo novo, mas gradativo. Não sejam inconsequentes e irresponsáveis, né? De poder jogar tudo para cima e pronto, agora vamos viver do vento, vamos viver do amor, que vós vai ver onde vós vão parar. Certo? Não, é coisa consciente, passo a passo. Assim como tudo vós fez até então, ou boa parte disso, tendo horário para tudo, né? Espero que vós tenham conseguido entrar pelo menos no entendimento dessa situação, dessa lei importantíssima, uma das 7 leis universais, a lei de causa e efeito, que vós simplesmente passaram a ter um contato maior com ela, com o nome de karma. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.